Olá, quero falar com você sobre uma pessoa da Bíblia que me encanta também, Mardoqueu. Mardoqueu semeou algo que ele nem esperava que ia colher alguma coisa daquilo ali, né? Mardoqueu também era um escravo, né? Estava no reino persa, trabalhando lá na corte do rei. Uma noite ele ouviu lá uma conspiração dos eunucos tramando para matar o rei. E Mardoqueu foi e denunciou aquela conspiração. Então, o pessoal agiu, quem era de direito, e o rei foi salvo, mas nem ficou sabendo daquilo. Só que ficou registrado nos livros lá do palácio, daquele reinado. Isso é muito importante. Todas as coisas têm um tempo certo para acontecer. Mardoqueu, quando ele fez aquilo, ele fez porque era do caráter dele fazer. Ele não fez para ganhar nada, é do caráter dele. E tem que ser do nosso caráter, né? Tem um texto em Provérbios que diz assim: livra os que estão sendo destinados à morte, aqueles que estão indo para a matança. É trabalho nosso, né? Evitar o aborto, tirar pessoas das drogas, porque estão caminhando para a morte. É um trabalho do servo de Deus que tem no seu caráter, no seu coração, o desejo por libertar vidas. E Amã fez isso, ficou guardado lá nas crônicas reais. Só que Deus não desperdiça nossos atos de bondade, nossa semeadura de coisas boas. Não, Deus não desperdiça. Um dia o rei perde o sono à noite, fica sem dormir. E ele manda trazer os livros e começa a ler o que estava escrito no livro. Lá, os escribas escreviam, né? E aí leu-se para o rei que Amã tinha denunciado uma conspiração que seria para matar o rei. E o rei pergunta: mas o que foi feito para esse Amã? Aí disseram: não foi feito nada para ele, né? Só ficou escrito. Saiba de uma coisa: teus atos de justiça, teus atos de bondade, pode até ficar esquecido em algum canto, em alguma repartição que você trabalha. Mas para o Deus que você serve, não fica esquecido. Não fica esquecido. Tudo aquilo faria parte de um futuro glorioso para Mardoqueu, para o povo judeu, para a salvação de uma nação inteira, né? Porque Mardoqueu, ele era um judeu que não se dobrava diante dos reis persas. Você sabe que o judeu, ele não se dobra, ele só adora ao Deus dele, ao Senhor, único Deus, né? Então Amã, que era o primeiro-ministro persa, o reinado de Assuero, ele tinha um ódio mortal de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrava. Ele passava e, como primeiro-ministro, todo mundo se dobrava. E Mardoqueu não se dobrava. Então Amã tinha ódio de Mardoqueu e propôs matar todos os judeus. E fez essa proposta para o rei, e o rei, por não saber da trama do coração de Amã, ele aceitou. Mas Deus sabia a trama do coração de Amã, né? E eu, olhando para o Salmo 23, que diz assim: preparas uma mesa na presença dos nossos inimigos, eu vejo Deus preparando essa mesa na presença do inimigo de Mardoqueu, né? Amã. Então, o rei chama. Quando Deus quer honrar uma pessoa, ele honra, né? Aquilo que foi semeado muito antes na vida do rei. Mardoqueu nem sabia que teria essa honra, né? Mas Deus manda chamar Amã, que era o arqui-inimigo de Mardoqueu, que odiava Mardoqueu, e pergunta para Amã assim: Amã, o que você acha que se deve fazer a um homem a cujo coração do rei se agrada? E aí Amã, né, pensando que era ele, né? Ele preparou uma coisa incrível. Olha, rei, você deve colocar o anel real na mão dele, você deve vestir as roupas reais nele, você deve colocar no melhor
cavalo desse reino e dá uma volta com ele na cidade, dizendo: este é o homem cujo coração o rei se agrada. Aí o rei: ok, Amã, então prepare esse cortejo e faça isso com o judeu Mardoqueu, que foi aquele que naquela noite que ouviu a conspiração evitou com que o rei fosse morto. Imagina você o ódio do coração de Amã, sabendo que ele teria que fazer isso com Mardoqueu, a quem ele detestava. E foi feito. O rei fez tudo o que Amã disse que teria que ser feito, fez isso na cidade toda com Mardoqueu. Aquele que na surdina, na calada da noite, quando escutou uma conspiração, queriam matar o rei, ele evita a morte do rei. Então, querido, a Bíblia diz que há um memorial escrito para os servos do Senhor. Malaquias 3,16 diz assim, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você está temendo a Deus, pode estar num contexto fora do contexto do povo de Deus, da palavra de Deus. Aquele reino era um reino pagão, eles adoravam outros deuses, eles tinham lá o reino persa. Na época de Mardoqueu, eles faziam festa que duravam 6 meses, com bebida, para mostrar todo o reino. Numa das noites eles convidavam a rainha para entrar, que normalmente era uma mulher muito bonita, e naquele reino isso aconteceu porque Deus tinha um plano. A rainha não quis entrar, porque Deus tinha um plano de colocar Ester naquele reino para salvar o povo judeu, né? Então, há todo um trabalho de Deus nos bastidores. Deus vai montando um quebra-cabeça que nós desconhecemos. Deus trabalha de uma forma que você não imagina. Então, você que serve a Deus, que tem sofrido, mas que tem caminhado em justiça, em santidade, em amor, em fidelidade a Deus, não pense que você está esquecido, que você não está sendo visto. Você não está sendo visto por pessoas aqui da terra, mas o teu Deus está vendo tudo, está sendo anotado tudo sobre os teus feitos. E Amã, naquele dia, ele foi honrado por causa de um feito que ele fez sem esperar recompensa. Ele fez porque era do caráter dele. Então, se você tem no seu coração bondade, não espere ser alardeado, não espere ir para os holofotes para você fazer. Pratique a bondade, pratique a justiça, pratique a santidade, pratique a retidão todos os dias. Um dia, isto mesmo virá para o seu bem. É assim que Deus faz com seus filhos que lhe são fiéis, né? Então, o final dessa história é linda. Essa história é uma história riquíssima em detalhes, em muitos anos de história, né? Mas Mardoqueu foi honrado pelo próprio inimigo, porque Deus assim determinou que fosse. Então, Deus é aquele que prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Quando nós temos no nosso coração e na nossa mente o desejo de honrar e de agradar a Deus. Pense sobre isso. Não espere ninguém te ver. Naquela noite, Deus tira o sono de um rei poderoso, de um rei que tinha tudo para se divertir e dar um jeito de dormir. Mas Deus tira o sono daquele rei e manda, e o rei pede que se traga para ler, para honrar um homem que era temente a Deus, um escravo, um que estava ali no palácio para cumprir as suas obrigações diárias. Mas diante de Deus, Deus não te vê como vê o homem. A Bíblia fala que nós somos como a menina dos olhos de Deus, né? Deus nos guarda como a menina dos olhos, esse lugar tão sensível, tão precioso, né? Nós somos guardados pelo Senhor. Deus está te vendo, tá? Então, naquela noite, Deus tirou o sono de um rei poderoso para abençoar um escravo
que era fiel a Ele. Da mesma forma, Deus continua fazendo isso hoje conosco. Mas seja fiel em qualquer oportunidade que você tiver de fazer justiça, seja justo, porque isso está sendo anotado. Há um memorial diante do Senhor dos seus feitos. Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém para abençoar a vida de pessoas que você conhece.